A gente vai ouvir agora o Dr. Carlos da Rossi, que é urologista, e o assunto dele é tamanho documento, sexo e saúde do homem. Dá só uma olhada. Nós, os mais velhos, observamos nesses últimos 10 ou 15 anos uma abertura maior, uma facilidade maior que as pessoas têm, eu como sou urologista tendo homem, que as pessoas têm de falar de sexualidade e de seus problemas. Que eu acho que isso aí foi um passo importantíssimo, porque antes da era do Viagra, uma quantidade imensa de pacientes ficava em casa sem buscar solução, e hoje isso está acontecendo, num número muito aquém do que é a realidade. Mas, de qualquer maneira, acho que o assunto está sendo um pouco mais fácil de ser lidado por todo mundo. Em primeiro lugar, falar sobre tamanho de pênis, né? O que é um pênis normal, o que é o tamanho normal. Na verdade, a gente vive num meio que tem uma série de informações distorcidas, muito mito, muita brincadeira em relação a isso, né? O machismo todo é baseado em cima do tamanho de genitália, o que realmente é uma falha, né? O que é uma lástima, porque a gente sabe, isso é científico, a gente sabe que muitos pacientes que têm pênis pequeno, pênis deformado, pênis traumatizado, conseguem ter uma atividade sexual absolutamente normal. Existe uma série de mitos e distorções do que é a realidade de tamanho da genitália masculina, e por haver esse tipo de distorção do que é normal e o que é anormal, existe uma procura imensa de homens por cirurgias, por procedimentos, seja lá o que for, de aumento peniano. Então o que a gente vai mostrar aqui é um pouco da realidade, porque, em primeiro lugar, o pênis não é as médias de tamanho de pênis que tem publicadas por esse mundo afora não são tão exorbitantes como os mitos falam. E, segundo lugar, que os resultados dos procedimentos para alongamento peniano realmente são muito ruins, que é o que a gente vai ver aqui. A partir dos 40 anos de idade, a gente tem metade da população masculina com queixa de disfunção erétil, algum problema de ereção. Isso aí vai desde uma queixa mais simples até coisas mais complexas, mas o percentual é bastante grande. Essa mesma faixa de pacientes, a gente tem mais ou menos 30% de pacientes de queixa de ejaculação precoce. E a partir dos 40 anos também ocorre uma situação parecida à menopausa da mulher, que na verdade tentam chamar de andropausa, mas esse nome não serve, que é uma baixa de testosterona, que os números a gente ainda não conhece exatamente, mas eles não são pequenos. Esses números, essa prevalência de hipogonadismo, de baixa testosterona, aumenta à medida que o aumento da idade vai acontecendo. Nós vamos ouvir agora a psicóloga Andréa Alves, e o assunto dela é, afinal, quantas vezes é a média? Os casais, talvez muitos de nós já tenhamos passado por isso em algum momento da nossa vida, né? Ou talvez tenhamos a passar, quem sabe. Então, vendo esse filme, né, ela querendo acabar logo com aquela transa, a gente fica se perguntando como essa questão de quando eu estou transando, como eu estou transando, é importante e preocupa os casais. E se preocupa por quê, né? Por que os casais ficam preocupados com quantas vezes estão transando, né? O que faz com que tenha essa preocupação? Eu acho que eles se preocupam porque eles sabem que a relação sexual é extremamente importante na vida pessoal e na vida do casal. O casal, quando começa a não transar, ele vai se afastando. Ele vai criando daqui a pouco dores, incômodos. Não é por nada que quando uma pessoa está extremamente irritada, mal-humorada, o que se diz? Ah, ela é mal amada. Ah, esse cara está mal amado, o que tem? Ou, ela é mal amada. Por quê, gente? Porque aquela pessoa que de repente não está transando, não está legal com ela mesma. E nem na sua relação.
a média dos casais. O que acontece? Qual será, né? Eu vou falar depois, porque eu fico pensando, ao longo do nosso ciclo de vida, né? Ao longo da nossa vida, nós passamos por diversos momentos, né? Por diversas crises. E o casal também passa por essas crises. A gente chama das crises do desenvolvimento, as crises do desenvolvimento da família. E ela começa com a fase da paixão, quando as pessoas se apaixonam, se encantam uma pela outra. Nessa fase, todo mundo quer transar muito. Transar é bom, não se pensa em outra coisa, fica se viajando na história. Eu quero descobrir o outro, eu quero marcar presença diante do outro, eu quero entrar no outro. Aí eu preciso encantar, eu preciso mostrar o melhor de mim para o outro. E vice-versa. Só que ao longo do tempo, isso vai se acalmando, porque as pessoas não podem viver eternamente apaixonadas com essa intensidade, né? Senão a gente deixa de trabalhar, deixa de fazer uma série de coisas, né? E aí, eu vou me dando conta que aquela pessoa, ela tem defeitos, ela tem dificuldades, as diferenças começam a pintar, eu vou me incomodando. Mas enfim, se eu gosto dela, eu consigo superar essa fase e continuar com ela, já que as qualidades são maiores que os defeitos, digamos assim. Buenas, dentro dessa rotina, desse desenvolvimento pessoal, lá pelas tantas, não precisa ser só casado, né? Mas o namoro vai ficando frio e as pessoas parece que já conquistaram o que queriam e deixam o erotismo de lado. E o erotismo, ele é uma chave extremamente importante para se manter a vida, a relação sexual ativa. Quando o casal deixa de transar, é porque o erotismo está se perdendo. Quando o casal deixa de transar, é porque o erotismo está se perdendo. E como resgatar isso? O que acontece? Gente, ali ela fala bem, nós todos trabalhamos, todo mundo corre, todo mundo dá uma de malabarista para tentar dar conta de tudo na vida, né? E vem cá, se eu invisto no meu trabalho, se eu invisto na minha vida profissional, eu estou preocupada em crescer profissionalmente, fazer os seminários, artigos, como é que eu não vou investir na minha vida sexual com meu marido? Né? Se eu planejo a minha profissão, se eu planejo o cuidado com os meus filhos, se eu planejo, enfim, N coisas, por que eu não posso planejar minha transa com meu namorado? Eu não vou olhar para isso? Quando eu estou planejando, programando, eu começo a investir de novo nas minhas fantasias, eu começo de novo a mexer comigo. E aí eu tiro aquela comida do congelador, que está lá, com uma cara horrorosa. Feijão congelado é horrível, mas daqui a pouco a gente começa a tirar ele, aquecer, ele volta a ter brilho, ele volta a ter cheiro, sabor, e ele pode ficar delicioso. Por isso, a gente não deve deixar um afastamento se criar muito grande, porque depois os casais têm muita dificuldade em retomar isso. Eu cheguei para trabalhar na televisão, no Projac, e eu fui interpelado por todo mundo, o maquiador, o figurinista, o diretor, todo mundo passava e me dava tapinha nas costas. E eu, gauchinho, não sabia o que aquilo significava, e disse, fica tudo certo? Eu disse, não, tudo certo. Aí o diretor, o Ricardo Waddington, me disse o seguinte, que naquela sequência em que o meu personagem saía de casa, ia ao urologista. O urologista dizia a ele que o problema dele era de fácil resolução. E ele voltava para casa, mas antes passava numa padaria e comia um pão de meia e ia para casa. Aquela sequência foi assistida por 80 milhões de pessoas naquela noite. 80 milhões de pessoas, né? Então, naquele momento é que eu comecei a ter a dimensão da importância de ser um cavalo de umbanda naquele processo. Eu estava emprestando meu corpo para uma coisa muito legal.
E por que eu respondo para vocês que não? Eu não me sinto chateado quando me chamam de viriato, quando identificam, porque eu acho que se fazem isso é porque eu fiz bem o meu trabalho de ator, né, e consegui fazer de uma forma tão verossímil aquilo que as pessoas podem sim confundir o personagem com o ator. E eu queria dizer para vocês que eu dou todo o direito das pessoas confundirem o personagem com o ator, porque os atores de televisão, eles invadem a casa das pessoas sem pedir licença, né? E isso faz dele também, faz com que ele tenha a obrigação de buscar esse feedback do que aconteceu, dessa invasão, né? Mas também faz dele o receptáculo de, no caso de um ator como eu, que está interpretando um personagem polêmico, faz também dele o receptáculo de mágoas, de dúvidas, de preconceitos, de dissabores, enfim, de uma série de coisas. Falando da impotência sexual, eu senti durante aquele ano que o tabu da impotência sexual, ele agride o brasileiro de uma forma muito peculiar, né? Tem a abordagem machista, que foi a abordagem feita pelo doutor, que é a principal de todas, né? Que é o machismo do brasileiro de confundir a impotência sexual com a masculinidade, né? E que não tem nada a ver uma com a outra. Mas tem também a coisa peculiar, né? Que é a questão de que o tabu é tão forte que gera nas pessoas uma vergonha alheia a ponto de gerar uma agressão. Gente, olha só, eu tô aqui com o Zé Vitor Castiel. Como é que tá a peça? Então, Homens de Perto 2 fez uma super temporada agora no mês de maio, junho, né? Que foi realmente um recorde, porque já são 10 anos fazendo os dois espetáculos, né? E Homens de Perto 2 fez uma temporada de 6 semanas, de sexta a domingo, tivemos 12 mil pessoas nessas 6 semanas. Tanto que a gente estava indo para o Rio de Janeiro, agora estou voltando porque vamos fazer mais 4 semanas. Tem projetos para novela, alguma coisa lá no Rio? Assim, tem. Eu tô vendo, eu tô querendo fazer televisão de novo, né? Fazer novela, mas dependo muito do meu empregador, né? Então, fico aguardando. Mas eu gostaria sim. Tá na hora de sair um pouco de Porto Alegre. Já tô há 2 anos, não, 1 ano. Desde que a última novela que eu fiz foi Insensato Coração, que foi de agosto do ano passado, mais ou menos, né? Que terminou. Mas já tô com vontade de... Tudo bem, não, vai, mas volta, tá? Sempre, sempre. Tá. A gente vai ouvir agora o jornalista Manuel Soares, que vai nos falar sobre sexo e meio social. Dentro da periferia, o que eu notei? Não é só das periferias do Brasil, as periferias do mundo, na África, no Brasil, que foi o que eu acabei estudando mais um pouco da Europa. O sexo, gente, ele não tem as mesmas funções que nós temos aqui, de prazer e tal. Tem essa função do prazer, mas acaba tendo também a função de instrumento de mobilidade social. Isso me preocupou um pouco. Na África isso é muito comum. A menina, ela quando começa a ganhar corpo, ela vê no seu corpo que está aflorando a possibilidade de sair daquela condição ruim, através da prostituição, da relação com o branco, e ela entende, olha, o meu passaporte social nasceu no meio das minhas pernas, então eu vou utilizá-lo porque é com ele que eu vou ser feliz. Que é uma das coisas que me chamou muita atenção. E também a própria frustração de falta de acesso. Não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso ao entretenimento de qualidade. São muitas as frustrações que coabitam o dia a dia daquelas pessoas. E muitas vezes eles acabam exorcizando a relação sexual. Ou melhor, se exorcizando através da relação sexual. Qualquer coisa acaba havendo no sexo. Tanto que é muito doido. E eu vi essa similaridade. A facilidade do papo sexual nesses contextos. O meu microfone está fazendo esse ruído feio? É muito comum, sabe? Você está conversando com a pessoa num ônibus e o assunto sexual vem, e a insinuação sexual vem, inclusive
Obrigado, senhora. Inclusive, se deixar, isso vai para casa com uma tranquilidade absurda. Ah, você quer ir lá em casa, sabe? E aí eu noto isso hoje, por exemplo, dentro das comunidades. A possibilidade da relação sexual fácil também mora naquele contexto. Por esses dois motivos. Primeiro, pela questão da mobilidade, a possibilidade de mobilidade social através dessa ferramenta chamada sexo, e esse exorcismo dos demônios através dessa relação sexual. A gente vai ouvir a psicóloga Lúcia Pesca, que vai falar sobre o orgasmo da mulher. Será que não seria melhor a gente pegar a mão desse homem? Alguém me empresta a mão? Não, de homem. Posso pegar a mão? Me empresta a mão? Ah, não quis. Então, a gente pega a mão do homem e essa mão vai tocar, a mão vai ficar bem soltinha, e a mão que toca é a nossa. O homem toca em cima da pele da mulher, mas a mão que conduz é a mão da mulher. A pressão é a mão da mulher, se forte ou se devagar, e se rápido ou se não. Então, para mim poder fazer isso, eu tenho que conhecer a minha mão. Eu tenho que conhecer o meu corpo para poder orientar. Não é assim? Porque os homens acham que o orgasmo da mulher, eles conhecem. Estão os dois no fast food e ele diz para ela, entende tudo de sexo. Aí ela diz, entende? Então, vou te mostrar como é que funciona. Como é que elas fingem. Oh, God. Ooh, oh, God. Oh. Oh, God. Oh, yeah, right there. Essa é a melhor parte, Ali. I'll have a cheesehead. Todas querem o mesmo. O coração dispara, muda a cor. Não dá para ficar parando para olhar que mudou a cor, né? Lá embaixo também muda a cor. Só que lá embaixo também fica mais inchado, tá? A gente fica mais molhada. Alguém me disse esses dias que a gente está ajudando com o Rio Mais 20, né? Porque a gente não vai estar precisando usar tanta água nem lubrificante. Então, as mulheres têm que aprender a fazer direitinho, tá? Para não precisar usar outras coisas. Então, assim, a gente fica inchadinha, a gente molha, né? E começa, às vezes, a ter pequenos tremores. São orgasmos? São pequenos orgasmos. Só isso? Também. Pode ter grandes orgasmos, que nem? Pode. Mas vai depender do que a Andréa falou antes. Do encantamento. Tem que ter encantamento. Tem que ter aquela coisa que vem antes na vertical, aquele papo, aquela brincadeira, aquela dança, tem que sorrir, tem que ter bom humor, senão não funciona. Porque nós mulheres
Quando realmente temos orgasmo, a gente vai sentir o que eu vou mostrar agora. Mas quando a gente não tem orgasmo, a gente espera que funcione como a próxima cena.